boa noite de novo para todo mundo. Boa noite. Quem chegar já se sinta boa noitado também, né? Depois de todo esse tempo aí que eu não consegui vir aqui, a gente fez uma mudança física de casa, né? Um novo lar aí. E também buscando justamente constituir a família, né? E aí pensando no que eu poderia falar, que é tão difícil a gente falar sobre o Evangelho, né? Porque a gente tem que vivenciar mais. Mas se a gente não falar, também não vai interiorizando e não vai trazendo isso para a vivência da gente. Então, hoje eu escolhi uma lição do Pão Nosso, do nosso amado Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Essa lição é a 117 e ela fala em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta aos Timóteos, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta indagação lógica que se estendem a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Então, se a gente for pensar no que significa, né, o que é ser família, essa afinidade que a gente acaba tendo, ou consanguínea, dessa parentela física que a gente sabe que é do mundo corporal, ou aquela parentela espiritual, irmãos que nós vamos nos afinizando, compromissos que assumimos ainda na erraticidade e que trazemos para este mundo de provas e expiações. Então, a luta diária, né, na família, nessa célula máter, né, da sociedade, e esse burilamento de nós mesmos com a reforma íntima e dentro do nosso lar. Então é como se assim, a gente está buscando essa reforma íntima todos os dias, essa evolução, esse aprimoramento espiritual, e também estamos buscando nos inserir dentro desse contexto familiar, para que a gente possa se harmonizar e se, vamos dizer assim, não estreitar os laços e não abrir um abismo, né? Às vezes já tem uma certa dificuldade, tentar estreitar esses laços e tentar também diminuir, aparar essas arestas, né, que existem entre muitos familiares e parentes mesmo mais próximos, às vezes mais distantes, mas que são difíceis, porque nós também temos as nossas dificuldades. Então é tão difícil, né, a gente aproximar e não afastar, e ao invés também de diminuir as dificuldades, aumentar. Então, se a gente não aprender a servir 5 ou 10 pessoas que estão dentro da nossa família, como que a gente vai pensar em servir tantas outras pessoas? Pensar em servir em termos de planeta, né? Então, podemos começar com essa célula máter. Então, não é à toa que é essa célula individual que nós somos, inserindo dentro de um organismo maior que é a família. Então, dos discípulos, né, sinceros do cristianismo, a gente tem que buscar isso, nos inserir nessa grande família universal, mas também nos posicionarmos e cada um assumir o nosso papel diante da nossa família terrena, diante dos compromissos que nós assumimos na erraticidade. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. Então não adianta a gente ficar aqui pregando um monte de coisa e na hora de servir, né, de servir a nossa família, de servir a Deus, a gente ser um mau servidor. Então que a gente possa sempre nos aprimorar nesse sentido.
E aí o apóstolo Paulo, aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Então a gente começa com a piedade e a caridade dentro do âmbito doméstico, que é o que mais exige da gente. Eu, por exemplo, morei muitos anos sozinha, né? Quase 15 anos. Eu cheguei quase a debutar morando sozinha. Então, para mim, hoje é um desafio a família, a constituição da família, de entender o companheiro. Eu tinha um professor de filosofia que falava que casar é juntar obsessor. E a gente que sabe, né, das nossas obsessões, auto-obsessão, irmãos, né, que a gente acaba fazendo em outras vidas, que a gente acaba se desarmonizando e acaba atraindo por deslizes e desequilíbrios nessa vida terrena. E a piedade, ela não alude à piedade que chora sem coragem ante aos enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa, e a gente se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que lhes agregam ao círculo pessoal, por meio de laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, que é essa parentela material, carnal, que esse cenário que a gente tem familiar, talvez nunca mais se repita, porque sempre vai ter uma ou outra mudança, e à medida com que a gente vai se ajustando com uns e desajustando com outros, a gente vai formando novos cenários dessa vida terrena nas nossas futuras encarnações. E essa transitoriedade dessas ligações, né? Porque se estamos ligados por laços sanguíneos nessa, muitas vezes não fazem parte de nossa família espiritual, que muitas vezes está nos aguardando lá no plano espiritual e torcendo e vibrando pela nossa vitória, né, nessa vida, com tanta luta. Ponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras e regeneradoras, que vão nos salvar de nós mesmos, que vão regenerar os nossos espíritos. Tantas vezes falhamos e queremos nos regenerar. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, né? Lembrei da nossa casa, que é uma casa pequena, mas é uma casa de amor, que há tantos anos nos acolhe e que é a nossa célula máter, né? A SOSEC, e que a gente é muito grata. E essa família que se constitui aqui todo sábado, neste momento de pandemia, unindo corações distantes fisicamente, mas que estamos sempre unidos em pensamento e em espírito. E a gente pensa que começando o pequeno é tão pouco, mas não é. Diante da nossa pequenez, se conseguimos o pouco, um dia chegaremos ao muito e alcançaremos o melhor para nós e para a grande família universal. A vontade do Pai, ela nos situa a título precário. É precário porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente já não está. Por isso que sempre a gente tem que dar o nosso melhor. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, e para a gente se projetar pessoalmente, a gente tem que também buscar o nosso lugar, tanto dentro de nós mesmos, na nossa reforma diária, no burilamento do espírito, quanto também nos encontrarmos enquanto agentes pacificadores dentro do nosso lar, da nossa família, e o que Deus espera de nós, e tendo Jesus sempre como nosso modelo e guia. Então, antes dessa projeção na obra coletiva, que aprenda o discípulo a cooperar em favor dos seus familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço
representa uma realização essencial. É uma lição muito valiosa, assim como todas as outras do Pão Nosso. E é o pão nosso de cada dia, esse maná que nos alimenta, esse pão, né, da vida e da esperança. Sempre quando eu vou falar de qualquer tema, mesmo que seja do Pão Nosso, eu sempre pego o Pensamento e Vida, que é a nossa cartilha espiritual, que antes de encarnar, a gente passa essa cartilha lá no plano espiritual, aí chega aqui, vem o véu de esquecimento, a gente lembra uma coisinha ou outra, mas aí é só ligar o Wi-Fi espiritual que a gente vai se conectando. E aqui tem uma lição que justamente dessa cartilha espiritual fala sobre a família. Eu gostaria de compartilhar com vocês também. Aí falando que é a família consanguínea, né, que pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. E reflexos podem ser agradáveis ou não. Vai depender do nosso passado. O que o nosso passado devolve para hoje? Então, a gente está colhendo aquilo que a gente semeou lá atrás. Porque a gente sabe que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, muitas vezes o fardo está pesado, mas a gente nem pode reclamar, porque ainda está menos do que a gente deveria pagar, porque tem a misericórdia divina. E na família, geralmente, estão os nossos desafetos, estão os cadinhos que nos aprimoram. E é graças a eles que a gente evolui. Porque você imagina uma família que todo mundo se amasse, que fosse todo mundo feliz, né? Isso aí lá nos mundos regeneradores e felizes, com certeza. Mas na Terra, no atual estágio que a gente está, nossa família aí nos exige bastante. Assim como nós devemos nos exigir para nos burilar também. Então, a nossa posição no campo vulgar da luta tem que ser muito bem vivida, muito bem balanceada. Olharmos para a nossa evolução e para a do nosso companheiro como uma oportunidade de tentarmos ser melhor, de reconstruirmos os laços que perdemos no passado. Então, cada criatura nessa vida, ela está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Então, eu fiquei até pensando assim naqueles esquadro, compasso, né? Aquelas coisas de desenho geométrico, o raio de ação que a gente consegue. Então, quanto mais a gente consegue irradiar coisas melhores, mais a gente vai irradiando coisas boas, a gente vai tirando do nosso raio de ação coisas não tão boas, não tão agradáveis, e às vezes vamos eliminando, né, dessa vida muitas coisas que a gente deveria passar, mas em razão de uma colheita que está sendo feita de uma forma bem feita e de uma semeadura futura também. Cada um de nós, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que se estenda os reflexos que dizem respeito. Então, o homem primitivo que está em nós, ele vai se afastando. E como a gente vai renascendo múltiplas vezes no tempo do plano racional, a gente vai assimilando as experiências que a gente necessita ter. E a soma de nossas aquisições é que vai recomendando diferentes realizações. Nós vamos nos realizando enquanto espíritos. E a esfera desse grupo consanguíneo, o espírito encarnado, ele vai seguindo o encontro dos laços, né? Que tanto de si próprio, nessa linha mental, quanto tendências também que a gente vai tendo. E aí eles chamam aqui de hereditariedade psicológica. Então, assim, a gente vai acabando aglutinando, vai acabar atraindo naturalmente os espíritos que se afinizam nas mesmas atividades da gente e nas mesmas inclinações. Então, a senda habitual do templo doméstico vai reunir e retratar uns aos outros. Então, a família, ela vai nos aproximando de Deus. A partir do momento que a gente pensa em educar os nossos filhos, a gente também tem que se educar antes.
Então, assim, quem tem a tarefa de ser educador no Brasil é muito difícil. Agora, imagina educar vários filhos de outras pessoas. Se às vezes o nosso já é tão difícil, né, a gente dissolver, devolver nos laços familiares e a gente conseguir realmente manter uma família em harmonia, em equilíbrio. Diz que o Kardec perguntou como que ficaria se ocorresse a dissolução dos laços familiares. Aí foi respondido, né, no Livro dos Espíritos, que haveria um recrudescimento do egoísmo. Então, a família, a célula máter, ela é tão importante que esses laços, se fossem dissolvidos, haveria esse recrudescimento do egoísmo. E é muito o que a gente está vendo recentemente, porque começou a se banalizar muito a família, as pessoas não têm mais respeito com seus familiares, não honram mais pai e mãe e não querem levar uma vida em família, né? Querem todo tipo de experiência, menos essa experiência familiar. E as famílias, elas duravam antigamente mais tempo juntas. Só que havia muita submissão das partes, as partes se anulavam. Então, depois dos anos 60, as famílias foram querendo se submeter menos. E aí, aquela questão, né? Ah, você quer abandonar um modelo antigo, precisa construir um novo, mas aí você vai lá e destrói todo o antigo. Não, a gente tem sempre que aprender com que aquela família do passado, que embora submissa, mas tinha muito respeito pelos pais. E esses dias eu estava escutando até uma palestra do Rossandro, que eu gosto muito dele, é um psicólogo espírita, e aí ele estava comentando que a família de antes era uma família mais patriarcal, era a família, principalmente a mulher, era mais submissa, e aí todo mundo queria sair dessa família, né, repressiva, só que aí agora passou para uma família permissiva, que aí fica o 8 ou 80, né? Então não tem, precisa ter esse meio termo, isso é importante. A gente precisa passar por evoluções e a gente pegar o que é bom de um modelo e trazer para a construção de um outro, mas uma base sólida de respeito. E aí ele estava comentando, né, que a mãe dele, que na época, assim, ele adolescente, era meio revoltadinho, tal, né? E aí ele ficou sem falar com a mãe dele por causa de uma briga uma semana. E aí a mãe dele ficou um mês sem falar com ele. Aí, porque ele falou, né? Falou, eu não vou falar mais com a senhora. Aí ela falou, fica à vontade, eu não preciso que você fale comigo. E aí falou que ela ainda falou assim: você pensa que eu vou lhe amar? Ela falou: não quero o seu amor, eu quero o seu respeito. E aí ele comenta que as crianças e os adolescentes não têm estrutura psicológica ainda para entender o verdadeiro amor. E que primeiro precisa vir o respeito. Aí depois, quando eles se tornam adultos ou estruturalmente, psicologicamente mais evoluídos, aí sim eles vão aprender a amar os pais. Mas no primeiro momento eles não têm nem estrutura para isso. E por isso que primeiro precisa vir o respeito. Porque também a gente só ama o que a gente respeita. A gente não ama a Deus, não ama a Jesus. E antes disso, a gente os respeita. Eles têm a autoridade moral para isso. E a gente precisa ter autoridade moral dentro do nosso lar. A gente precisa seguir a autoridade moral dos nossos pais para que a gente seja também estruturado no respeito e no amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse amor filial é necessário. Então, assim, não sou mãe, mas sou filha, né? Sou neta, hoje sou esposa. Os nossos papéis dentro da família,
eles são múltiplos. Ora sou uma coisa, ora sou neta, sou filha, e a gente vai mudando. Mas é importante que a gente saiba, dentro de cada papel desenvolvido dentro da família, o que é o melhor papel a desenvolver naquele momento. A duras penas, muitas vezes, contrariando muitos princípios e muitas coisas que trazemos de outras vidas, né? Trazemos em nosso ser, nosso material genético aí tantas limitações, tanto físicas quanto espirituais, e necessidades que devemos nessa vida não ter mais. E ao mesmo tempo é tudo tão difícil reencarnarmos com estes familiares, com essas oportunidades evolutivas. E aí o Rossandro também, ele comenta que Kardec fez uma pergunta, eu achei muito interessante, que por que era necessário a gente passar pela infância? Por que já não nascia todo mundo aí com mestrado, doutorado, PhD e um monte de coisa? Aí, tantos espíritos iluminados, né, que quando reencarnaram, Jesus não teve aí que passar por vários processos para poder chegar na nossa terra aí, né, com o espírito de tanta luz, teve que diminuir um pouquinho a luminosidade para ver se chegava por aqui. Diminuir assim, né, em termos da grandiosidade dele, mas para nós já ofuscava tanto a luz dele. E aí ele fala que por que a gente tem essa necessidade? Kardec perguntava de passar pela infância. Aí falava que ser criança, novamente, possibilitava esse canal de você renascer, morrer, renascer, progredir sem cessar, tal é a lei, porque nós, enquanto crianças, nós temos uma plasticidade neurológica e moral. Então, é possível moldar a criança. Essa plasticidade neurológica e moral, a gente consegue incutir na criança novos valores no espírito, que já tem as suas tendências. Então, se desde criança, que é o que a minha mãe falava, o cipó tem que torcer enquanto tá verde. E é bem isso, acho que né, dentro da sabedoria aí popular, é essa plasticidade que está ainda no ponto de você ali trabalhar, de você burilar. Então, por isso que fala que até os 7 anos, né, que tem essa questão da criança, às vezes, tem mais, assim, um pezinho na espiritualidade, ele tem muito daquela outra vivência, né? E se a gente consegue trazer essa plasticidade, desse contato com Deus, com amor, com respeito, incutindo novos valores, por mais que, claro, a gente não vai conseguir que, se tiver uma má tendência, que aquilo vai sumir nessa vida. A gente também não vai conseguir operar milagres. Mas a gente, se burilando, a gente forma o exemplo que a criança vê e também a gente pode atenuar aquela tendência da criança. Agora, se a gente não tem essa oportunidade de aburilar desde criança e de renascer e já vir novamente como um recém-nascido e passar por todo o processo, a gente não tem essa possibilidade dessa plasticidade de moldar o espírito. Então, aí ele faz um comentário também que eu achei bem legal, que ele fala que hoje em dia, muitas vezes, os pais não fazem o aborto, mas fazem o aborto afetivo. Você tem o filho, mas é um aborto afetivo porque você não dá atenção. Você deixa no período integral na escola, você não tá nem aí, deixa a vida levar. A criança é que manda em casa e você não põe limites. E a gente precisa de limites, de delimitações para poder crescer. E a gente fica pensando assim, enquanto pai, que o objetivo da gente é ter um espírito de luz, mas não, nós estamos querendo ser luz. Claro que nós gostaríamos que o nosso filho fosse cada vez mais luz, mas se ele já vencer alguma má inclinação, já é vitória para ele, já é vitória para nós. Então, muitos pais também precisam se reintegrar da posse afetiva,
não deixar correr solto e realmente tomar as rédeas da família e principalmente da educação dos filhos. Então, como eu tinha dito que ele mencionou, o amor é um sentimento muito sofisticado. E as crianças e os adolescentes ainda não têm estrutura psicológica para amar. Mas o respeito para depois vir o amor, eles já têm capacidade. Então, desenvolvemos vários papéis dentro da família e cabe a nós sempre fazer da melhor forma. E na parábola dos talentos, os filhos são os nossos talentos também. E Deus não quer que a gente enterre esses talentos, Ele quer que a gente veja multiplicado esses talentos. E a família, ela vai sempre se orientar pelo respeito, pela norma, e orbitando tudo pelo amor, porque sem amor a gente não consegue nada. Então, hoje em dia, a gente vê tanta violência, né, urbana, campeando, tal, mas a gente pensa assim, que só acontece essa violência urbana porque essa criança não teve esse burilamento no lar. Essa mãe não tentou ser melhor, esse pai não tentou ser melhor. Porque se todo mundo, dentro do seu mundo, da sua família, da sua célula, tentar buscar o melhor, automaticamente a gente vai vibrando nessa frequência, até que todo mundo saia dessa vibração de violência, de anarquia, de desordem. Então, na conjugação da família, cada pessoa tem o seu papel. E se cada um desenvolver o seu papel bom, né, de uma forma boa, é mais tranquilo para todo mundo. Não fica um sobrecarregado, exercendo vários papéis, uma pessoa só, e não fica pesado para ninguém. E aí fica mais fácil também a gente diminuir o nível de equívoco da gente, né? E o homem, ele é um ser gregário, ele precisa da sociedade, ele precisa estar em sociedade. Se a gente for para uma ilha deserta e ficar lá igual o Robinson Crusoe, lá fica sozinho, só com a bolinha lá, o Wilson, a gente não evolui. A gente precisa do outro para evoluir. Porque senão a gente não sabe se a gente está sendo chato, se a gente está sendo mandão, se a gente está sendo isso ou aquilo, os nossos defeitos ficam abafados, né? Porque a gente não sabe, a gente não tem ninguém para apontar para a gente. E aí a gente não consegue desenvolver nenhuma virtude. E acho que o que é uma coisa difícil também nesse momento da pandemia é a gente poder, tá longe da família da gente, muitas vezes fisicamente, e tá bem mais perto e bem mais focado em quem realmente tá dentro da casa com a gente. Então, esses dias eu estava vendo, o Divaldo estava falando do lançamento, agora até esqueci de um livro que ele está lançando agora, essa semana, me fugiu o nome, mas aí ele estava dizendo que esse livro, o espírito retrata do mundo espiritual esse momento que a gente está vivendo, da pandemia, dessa transição planetária. E aí fala, né, o tanto que está todo mundo tão sensível, né, o tanto que a gente está sensível, tanto que tudo assim está mais denso. Porque acho que até por causa disso, a gente não está tendo possibilidade de ter acesso às pessoas que a gente ama muitas vezes. Esse mês mesmo, eu estou fazendo 1 ano que eu não vejo meu pai. E para mim, assim, é muito difícil. E ter visto a minha mãe e a minha avó por problemas de saúde, mas também, assim, de não poder estar com elas da forma que a gente gostaria, justamente para preservar, né? Então, acho que todo mundo tem passado por isso. As famílias têm se unido dentro do possível, dentro dos lares, ou muitas vezes se afastado. E a tecnologia, neste momento, tem distanciado a pandemia de uma forma física, mas a tecnologia tem trazido essas pessoas para mais perto, podendo ter reuniões como essa, né, de famílias espirituais como nossa, e também possibilitado encontros virtuais.
Então, tudo isso é muito difícil para nós, né? Neste momento que nós, como seres gregários, gostaríamos de estar mais perto dos nossos entes queridos, principalmente nesse mês que uma grande família nasceu, né? Na manjedoura, Jesus nos trouxe esse nascimento dessa família, né? De Maria, de José, e que a gente possa entender o nosso papel dentro dessa grande família de Jesus. Assim, para mim, no Natal, sempre foi muito importante o presépio. A minha mãe sempre fez, e mais do que a árvore, assim, o presépio sempre significou muito para mim. Então, eu penso que nesse mês, assim, a família e nós, enquanto família de Deus, e temos Jesus como nosso irmão, e comemorar e celebrar o seu nascimento, e que ele sempre possa nascer em nós, em nossos corações, na nossa família, e o quanto é importante nós aproximarmos essas relações, por mais difíceis que sejam, em muitos momentos, diante da nossa pequenez, e o tanto que temos que nos melhorar. Então, a tara familiar, por este motivo, é a resultante da conjunção dos nossos débitos. Então, a nossa família é o reflexo dos nossos débitos. Então, nessa contabilidade divina, nada é por acaso. E que a gente possa sempre ser um sinal de mais, né? E de menos ingratidão, e de multiplicação de amor e de caridade. E a gente, no plano genético, a gente acaba sendo enfermo daquilo que a gente merece, diante dos compromissos que a gente assumiu nesse mundo e com a vida da gente. Então, nós somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos, através de pessoas de nossa parentela, desse cadinho que vai nos aprimorando. E a gente desenvolve aflitivos processos de sofrimento. E cabe a nós diminuir esse sofrimento, que à medida que a gente evolui, o sofrimento vai deixando a gente de lado, a gente vai crescendo, e aquilo que machucava já não machuca mais, deixando muitos melindres de lado. Então, o grupo doméstico que a gente se insere são laços de elevação e alegria, que a gente tem que tecer por intermédio de amor vivido, e que algemas de constrangimento e aversão, que nós precisamos recolher essas algemas de constrangimento e tirar, plasmar da nossa memória, do nosso destino, e desfazendo isso daí tudo. Isso aí é à custa de muito trabalho, de muito sacrifício, paciência e humildade. Era o que eu sentia, assim, da minha vivência. E é isso. Muito obrigada.